tá? Boa noite para vocês, para quem não estava aí, agora está aí. Bueno, nosso material, aula 3, tá? Vamos só fazer uma breve lembrança aí, tá? Na aula 11, que foi no dia 18/4, nós tivemos uma semipresencial. Então, o professor disponibilizou para vocês o TCC de um colega da UBRA, de vocês, do aluno Cícero, que trabalha na Braskem. Ele fez um trabalho sobre perda de carga em tubulações. Então, foi um trabalho bem bacana, ele fez ali na própria Braskem. Então, ele fez uso do Aspen, de um software que eu vi que o Daniel está trabalhando aí. Então, aconselho o conselho é uma exigência, né? Vocês têm que ler o trabalho do colega de vocês. Por quê? Porque no dia 14, vocês vão ter um trabalho, esse sim, valendo meio ponto de TCC do AP2, tá? 0,5 pontos de 2,5 pontos, que é o que vale o AP2, né? Então, 0,5 de 2,5, 0,5 de 2,5 vai dar 20% da nota de AP2, vai valer esse trabalho, que vai ser o quê? Vocês construírem aí um artigo, né, dentro de um template que o professor disponibilizou para vocês lá, construir um artigo em 24 horas, tá? Esse trabalho ele é um trabalho em grupo, mas vocês podem fazer ele individual. Teve até uma colega que fez contato comigo, professor, eu trabalho e tudo mais, está todo mundo trabalhando, né? É complicado. Tem uns que estão trabalhando em casa. Hoje, por exemplo, eu estou desde as 6:30 da manhã, não saí da frente dessa tela aqui trabalhando. De tarde teve pré-banca, então foi bem intenso. Tem as empresas que eu atendo também, que está tudo remoto, então está bem intenso a carga horária, principalmente tu ficar em cima da tela do computador, está sendo também bem chato, não tem uma banda para te dar, não tem um ar para te pegar, mas é o que a casa está nos oferecendo na atualidade. Então, o que acontece? Pois não. Esse template que tu encaminha, tem o caminho lá no site, eu não consegui pegar ele, baixar ele, não consegui achar. Isso, não, eu coloquei ele hoje, tá? Sim, sim. Ele hoje. Vamos dar uma banda lá, então, para a gente dar uma olhadinha, então. Vamos aproveitar. Gerson, né? Isso. Vamos ver aqui, Gerson, ó, o TCC, ele tá... Deixa eu ver. Ó, o TCC, ele tá aqui, ok? Não, o TCC e o caminho, o link eu achei tranquilo, baixei o TCC já, só que o link ali não me encaminhou para nenhum template especificamente. Tá, vamos checar isso aí então. Então, aqui eu estou acesso ao TCC, tá? Bom, vamos adiante. Vou achar outro advogado. Legal. Tá devagar, né? Ele coloca toda a culpa na mulher e a aula tá ficando pesado também, todo mundo largando. Não podemos entregar o caso para o procurador sem desvendar isso. Posso ver essa página? Então, vamos lá. Assim. Então, aquele ali é o TCC, então é leitura, tá? Fazer uma leitura. E o template está aqui na aula 14, que é a semipresencial. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar aqui, Gerson, e vai ter um link, tá? Tem o texto aqui, ó, já vai abrir ele. Tá vendo aqui, ó? É que não apareceu marcado o link, mas é esse aqui, ó. Ctrl C aqui, tu copia. Eu pensei que nós seríamos... Cola aqui o link e daí ele vai te abrir o drive. Então, o template é esse aqui.
E eu também coloquei aqui um trabalho de TCC, caso tenha alguma dificuldade para baixar, tá? Não, tranquilo, é que eu cliquei em cima e ele me direcionou para o meu drive da Ubra lá e se perdeu, então tá tranquilo. Então, Beleza. Esse perdido, então. Mas esse template aqui, ele, ó, é o título do trabalho, tá? O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é um gabarito de como vocês vão escrever o artigo. Aonde vocês vão tirar estas informações, certo? Estas informações... Deixa eu só ver, acho que tem alguém que está com o áudio um pouquinho ligado aqui. Só um pouquinho. Dando um retorno aí no áudio. Acho que o colega Lucas está com o áudio aberto dele, o colega Lucas. Lucão, vou depois, qualquer coisa, se tiver dúvida, tu pode acessar de novo, tá, Lucas? Só porque ficou uma voz de fundo. Então, deixa só. Esse template, ele serve para quê? Para vocês saberem, né, o que vai no que, os dados, como é que são as referências, e que tem que ter conclusão, tem que ter equação, ou seja, da onde que vocês vão tirar essas informações? Essas informações vocês vão tirar de dentro do TCC. A proposta é o quê? É vocês, a partir desse trabalho de conclusão de curso, que tem 84 páginas, tá? Vocês retirem informações suficientes daqui. Claro que tem muitos anexos aqui, tá? Mas que daqui vocês tirem as informações essenciais. Não precisa ser o resumo do trabalho. Por exemplo, o teu template pode ser a respeito do estudo de uma rede. Então, dentro do estudo de uma rede, tu vai buscar nesse trabalho do Cícero o que te interessa para te poder fazer um mapeamento de uma rede. O outro vai querer falar sobre o software que foi utilizado para mapeamento de rede. O outro vai querer falar sobre as informações, o mapeamento, né, da rede, como pode ser feito o mapeamento de uma rede. Então, é muito importante que vocês façam a leitura do trabalho, para que vocês tenham a compreensão do que é o trabalho, de como ele foi feito e de como foi aplicado os conceitos trabalhados nessa disciplina. E assim, ele é um desafio. Por que ele é um desafio? Porque ele é um trabalho para ser feito a 10 mãos, ou melhor, a 20 mãos, né? Porque são 10 pessoas. Então, assim, é praticamente impossível uma pessoa conseguir fazer esse trabalho sozinho no prazo que eu dei, tá? Então, vocês vão ter que dividir partes do trabalho. Por exemplo, o template, ele tem título, ele tem um resumo, ele tem uma introdução, né? Ele tem resultados e discussões, ele tem conclusão e ele tem referencial. Então, vocês têm que, em grupo, definir. Bom, pessoal, nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o mapeamento de rede. Ok, então, onde é que vocês vão procurar o assunto? Dentro do trabalho do colega Cícero. Então, vocês vão pegar e dividir. Bom, fulano, tu faz a introdução. Beltrano, tu faz a conclusão. Ciclano. E daí, em cima do que cada um for fazendo, né, vocês vão montar cada um vai fazer uma parte, depois vocês vão ter que compilar essas informações e dar um sentido, né? Também não vão montar um Frankenstein, né? Porque é que nem eu vi em alguns relatórios que vocês fizeram sobre a nossa primeira prática, que tu percebe exatamente que o fulano faz uma parte do trabalho, o Beltrano faz outra parte, só que na hora de consolidar as informações, tu não encaixa uma informação na outra. Então, por isso que são 10 pessoas. Então, aquele que fez a introdução, aquele que fez o resumo, aquele que fez os resultados e discussões, cada um que fez uma parte dessas,
ele já teve um trabalho, agora vai ter que ter um editor, né? Que nem uma revista. Como é que se constrói uma revista? Uma revista, eles definem o tema do mês. Em cima do tema do mês, você vai pesquisar sobre isso, sobre aquilo. E depois tu tem que ter um editor para compilar todas essas informações. Tá? Então, assim, é fácil? Não é fácil. É difícil? É difícil. É impossível? Não é impossível. Então, a minha proposta é que vocês façam tudo isso. Ó, a gente inicia, né, hoje, para vocês já começarem a distribuir os assuntos, começarem a conversar, e a intenção é que vocês finalizem isso até o dia 9, tá? Que é o dia do semipresencial, ok? Bom, fico totalmente aberto para conversas, tá? E totalmente, né, disponível, né? Eu não quero que sobrecarregá-los, mas eu fiquei entre vocês fazerem um seminário e entre vocês fazerem um paper, né? Fazerem um artigo. Então, há tendências, há linhas muito fortes, né, dentro de TCC, para que a gente comece a produzir com os alunos artigos, né? Por que artigos? Porque artigos são muito importantes, né? Se vocês forem, por exemplo, querer fazer uma bolsa, pegar uma bolsa para fazer uma pós-graduação, ou se vocês quiserem partir para uma área acadêmica, ou se vocês quiserem partir para uma linha de pesquisa dentro de uma empresa, vocês precisam saber escrever, vocês precisam saber, que nem a gente vê, tem alunos que chegam no TCC, eles conseguem desenvolver muito bem os seus trabalhos de conclusão, porque tu vê que são pessoas que já são habituadas com leitura, já são habituadas, né, com estudos dirigidos, com definição de objetivos, já sabem como seguir uma metodologia, como procurar uma metodologia. No entanto, tem outros alunos que chegam no final do curso e sequer tem noção de como fazer um trabalho de conclusão de curso. Então, as pessoas não sabem como fazer uma pesquisa, eles não sabem localizar trabalhos na internet, não sabem localizar trabalhos que baseiem, que deem fundamentação para que eles possam construir a base do conhecimento para os seus trabalhos de conclusão. Então, a ideia é, sim, dar essa atividade para vocês, que já vai valer como uma atividade semipresencial, para dar um aporte maior a essa atividade semipresencial, ela vai valer uma boa ação para que vocês consigam se dedicarem bem, tá? E sejam recompensados por isso. E por isso que o professor abriu para um grupo de 10 pessoas. Claro, se fosse para um grupo de 2 ou 3 pessoas, o tempo é curto. Mas como são 10 pessoas, vocês têm que se organizar. Então, eu não vou dizer quem vai fazer com quem, mas vocês se associem com aqueles que vocês já conhecem, né? Vão ali no grupinho do WhatsApp, fecha. Aqueles que sobrarem, infelizmente, vão ter que fazer sozinhos ou procurem se associar. Nós, hoje, a nossa disciplina, ela tem 40 alunos, né? Em torno de 38 estão frequentando, tá? Então, isso quer dizer que a gente tem aí três baixas. Então, vai fechar, no mínimo, 3 grupos de 10 e um quarto grupo com menos pessoas, tá? Então, essa é a orientação que eu tinha que dar para esse momento da aula. Pessoal, acredito em vocês, eu sei que vocês trabalham, o professor também trabalha, tá? O professor não dá só aula, o professor também está passando pelas mesmas dificuldades de vocês. Mas eu acredito que vocês vão ser melhores a partir do momento que vocês se desafiam, tá? Então, boa noite, Felipe, tudo bem? Então, confio e acredito em vocês, vocês são melhores
qualquer outro aluno de qualquer outra instituição, tá? Porque além de vocês trabalharem, vocês têm que, né, estudar e virar, e vocês são guerreiros, e por isso que a gente confia em vocês e cada vez exige mais para que vocês fiquem cada vez melhores, ok? Então, tendo dito tudo isso, vamos à frente. Muito bem. Então, só para lembrar, não esqueçam, tá? Bom, vamos fazer uma breve revisão sobre o Projeto Bombas, que isso aqui, pessoal, não preciso nem dizer, mas isso vai fazer parte da nossa objetiva do AP2, que vale 2,5 pontos. Só para nós recapitular. AP1 valeu 1,5 ponto. AP2 vale 2,5 pontos. Então, 1,5 ponto mais 2,5 pontos vai fechar 4,5 pontos. Isso? 1,5 mais 2,5 vai fechar 4, minto, não é? Vai fechar 4 pontos. Então, esses 4 pontos, vocês já vão ter ele definido. E daí vocês vão ir para a prova objetiva, que vai valer 6 pontos. Se Deus quiser, a prova objetiva já vai ter voltado à situação normal e vocês vão fazer a prova presencialmente, sem consulta, porque vocês são os melhores, pessoal. Vocês são os melhores. E vocês vão conseguir fazer e vão ser muito bem. Então, eu não preciso dizer que Projeto Bomba vai estar dentro, tá? Então, eu vou, mais uma vez, apresentar para vocês o passo a passo, porque a intenção é que hoje, né, nós finalizemos esse assunto, Projeto Bombas, e se der tempo, né, a gente vai fazer ainda aquela nossa aula prática lá no Laboratório de Fenômenos de Transporte. Caso não dê, eu vou dar um jeito de fazer um projeto aí para que a gente possa fazer uma atividade complementar. Daí isso eu vou pensar para que a gente possa ir, de alguma forma, seja em janeiro, seja num período aí de férias, mas eu vou... Maurício. Pois não, pode falar. Maurício, eu tenho uma dúvida. Tu falou que as aulas vão voltar, mas a gente recebeu um e-mail da reitoria dizendo que as aulas estavam online até o final do semestre, que só iam retornar no segundo semestre. Não sei se todos os colegas receberam, mas eu recebi esse e-mail. Eu tinha que vai ser visto até o dia 1º de junho, né? O mês de maio é em casa, mas aí que tá, né? Deixa eu ver, a disciplina de vocês vai até o dia 14 de julho. Então, depois, no dia 1º de junho, a gente ainda tem 30 dias de aula e mais 15 dias, né? Então, teriam mais 45 dias. Mas, Letícia, né? Não é, eu não estou dando certezas aqui, tá? O que eu estou dizendo é que, caso a gente volte, é prioridade a gente fazer essas práticas, né? E caso a gente volte, a prova final, que é a que vale 6 pontos, vai ser presencial, né? Mas se vão voltar... Isso porque eu acredito que nem os colegas, a gente está um pouco perdido, né? Porque alguns professores falam que vão voltar, outros acreditam que não vão voltar, a gente fica meio que no meio de um tiroteio, né? Não, mas é assim, Lê, na realidade, não é só tu que está perdida, viu? Eu acho que o mundo está perdido. O mundo não sabe o que fazer, entendeu? A gente está vivendo esse momento ímpar, né, que, não sei, entendeu? O nosso governo aqui disse que as aulas, né, a rede pública de ensino está com aula suspensa até o dia 1º de junho, ou seja, no dia 1º de junho eles vão sentar e vão avaliar se dá para voltar ou não. Então, como... Ô, Maurício. Pode falar. Eu estou com o e-mail aberto aqui, a gente não tem nenhuma informação referente à data. O que a gente tem é que as atividades teóricas continuam sendo realizadas pela plataforma aula e seguirão nesse formato até a conclusão do semestre, incluindo avaliações parciais e finais. Isso, é isso aí. A mensagem da reitoria, a princípio é oficial. Se não houver um retorno,
vai ser dessa forma aí. Da forma como está sendo, né? Na realidade. Desculpa, quem falou? Vanessa. Vanessa, show. Então, assim, o que eu quis dizer que com relação a essas práticas aí, que eu acho que é bem bacana, com relação a projeto de bomba e dimensionamento de tubulação e perdas de carga de tubulação, daí eu vou identificar um período para que a gente possa, assim que tudo voltar ao normal, que a gente consiga fazer, como se fosse uma oficina, entendeu? Mas isso é uma coisa que daí vai ser extra classe, caso a informação que há pouco a colega Vanessa leu, de fato seja efetiva e, de fato, não ocorra, então, o retorno às atividades normais no campus. Professor, só para ver se eu entendi, vai ser em 24 horas ou até dia 9? Eu não entendi. Tu está falando do A quê? entrega das atividades. De qual Estou data? tentando entender aqui sobre da semipresencial do TCC. Porque lá está escrito 24 horas, e tu falou de dia 9 e eu me perdi no meio do processo. É porque, assim, ó, a semipresencial... Quem está falando? A Pamela. Pamela. A semipresencial, ela é para ser realizada no dia da atividade, né, no período efetivo da aula de recuperação, tá? E ela é no dia 9. Então, o que o professor eu já estou abrindo hoje, dia 5, para que vocês, até o dia 9, concluam. Então, eu dei 24 horas, por quê? Porque é o prazo final que ela vai ter, vai ser lá no dia 9, né? Que, em tese, vai ser o dia que vocês terão a semipresencial. Tranquilo? Na realidade, ela está disponível já, mas vocês terão que entregar ela até o dia 9. Certo? Bueno. Então tá, vamos lá então. Revisão projeto bomba. Bom, então aqui, pessoal, foi as informações que a gente teve, né, que o professor passou para vocês na aula passada, onde eu passei informações de gravidade, viscosidade, vazão, tudo aquilo que a gente já falou na aula passada, e daí o professor disponibilizou para vocês as planilhas de Excel. Então, essas planilhas de Excel, elas podem ser utilizadas ou não, tá? Na realidade, a facilidade do Excel é que uma vez tu construído a memória de cálculo, depois é só tu ir modificando os valores e tu consegue, então, obter as informações, tá? De uma forma bem dinâmica. Então, por exemplo, se aqui a gente modificar, acho que todo mundo está enxergando a planilha. Se alguém não estiver enxergando, podem, por favor, me avisar, tá, pessoal? Sem problemas. E a mesma coisa, a gente vai discutindo aí ao longo da nossa aula, tudo que vocês necessitarem, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a massa específica da substância que nós estamos utilizando para esse dimensionamento da bomba é a água. Então, por exemplo, a qualquer momento, se tu modificar a temperatura, vai mudar a massa específica. Então, se tu muda a massa aqui, por exemplo, se tu muda para 1000 aqui, né, ela já automático já faz uma série de alterações de informações, tá? No meu objetivo aqui. Mas, em si, o que consistiu as tabelas? Então, eu vou apresentar o passo a passo delas. Primeira informação. Então, o KR, que é o quê? A rugosidade, o grau de rugosidade da tubulação. Como é que vocês usam para definir o KR? Então, o KR é essa informação que vocês vão pegar. Isso aqui é a avaliação do sistema, que vocês tinham que dimensionar a bomba. O KR, então, vocês vão pegar a partir dessa tabela aqui, que está lá no material 11. Então, o que tu vai fazer? Conforme o tipo de material, o que é o material? Material aqui, ó, é ferro fundido.
Então, conforme o tipo de material e o diâmetro das tubulações, tipo aqui nós estamos falando de uma tubulação de recalque, e aqui nós temos outra informação de tubulação de sucção, mas ambas são de ferro fundido. Então, tu vai pegar, onde é que está a linha de ferro fundido? Está aqui, ó, é essa curva de ferro fundido. Pega o diâmetro do tubo, encontra o ponto que se conecta com a curva de ferro fundido e corre para a informação de grau de rugosidade, que é E sobre D. Então, isso é um trabalho manual, que tu tens que ver o diâmetro da tubulação, aqui está em polegadas, então tu tem que fazer essa conversão, e foi de fato que nós fizemos aqui. Então, o professor pegou na tabela o grau de rugosidade, ferro fundido. Então, para esse diâmetro de tubulação aqui, ó, que no caso a sucção era 100 milímetros, que vai dar em torno de 4 polegadas, tá? 3,9. O grau de rugosidade que nós encontramos foi um valor próximo a esse aqui, 0,00225. Ah, professor, eu achei 0023, 0022. Bom, esses são pequenos detalhes, mas que vão acontecer a partir do momento que a gente faz uma interpretação gráfica, né? Bom, com base nessa informação, nós temos o KR, ok? E esse VC é a viscosidade cinemática, que foi disponibilizado no exercício. Como é que nós vamos calcular, então, o número de Reynolds? Nós temos duas opções. Ou a gente utiliza a viscosidade dinâmica, ou nós usamos a viscosidade cinemática. A diferença é que, para a viscosidade dinâmica, aqui é a mesma fórmula. A diferença é que, para essa daqui, tu precisa do ρ, e essa aqui, tu não precisa do ρ. Então, a gente utilizou qual das duas? A gente, como tinha viscosidade cinemática, a gente partiu para essa equação aqui, onde nós vamos pegar a velocidade, porque nós tínhamos a vazão, e vamos multiplicar pelo diâmetro em metros, tudo observando as unidades, dividido pela viscosidade cinemática em metros quadrados por segundo. Muito bem. Tendo o número de Reynolds, certo? E, a partir dessa informação de Reynolds, nós, e com mais o KR, né, que é o grau de rugosidade, nós, então, partimos para a segunda planilha, que é o diagrama de Moody. Então, nós temos o número de Reynolds, e nós temos aqui, ó, o E sobre D, nós buscamos qual das curvas que vai ser a nossa, cruzamos Reynolds com o grau de rugosidade e automaticamente, conforme o valor da curva, lembrando que se deu um valor intermediário, nós temos que traçar uma curva hipotética aqui, e a partir disso daqui nós então definimos o fator de atrito. Então, esse fator de atrito de Fleming, tá, é o valor que também nós vamos buscar na tabela e vamos colocar aqui, conforme o professor fez. E lembrando, né, pessoal, como a vazão é a mesma, porém, o diâmetro da tubulação de sucção e o diâmetro da tubulação de descarga são diferentes, então, nós precisamos, sim, calcular tanto o número de Fleming para sucção quanto para descarga. Então, se vocês observarem, a mesma sequência de cálculo nós fizemos do lado de cá, tanto para descarga quanto fizemos para sucção. Muito bem. Definido, então, o fator de atrito, certo? Nós, então, passamos para a determinação do HL, que é a perda de carga, certo?
E para definição da perda de carga, nós precisamos identificar quais os comprimentos de tubulação que nós temos e quais os acessórios presentes nessa tubulação. E tudo isso está descrito no próprio exercício. Então, acessórios para sucção, acessórios para recalque, comprimento de tubulação, comprimento de recalque, né? E com base, então, nestas informações, tá? Nós precisamos pegar o quê? Lá no livro do Cremasco, nós precisamos, então, buscar na tabela, conforme o diâmetro. Ah, professor, mas é 3,9 o diâmetro da tubulação, porque está aqui, professor, eu vi, ó 100 milímetros é 3,9 polegadas, e 75 milímetros é 2,95 polegadas. Infelizmente, nem sempre o padrão comercial é igual ao padrão teórico. Então, nós precisamos, nesse ponto, fazer algumas aproximações. Tanto é que quando vocês forem, né, num futuro breve, se já não tiveram essa experiência, quando vocês trabalham com uma tubulação de PVC e uma tubulação de aço carbono, vocês vão ver que, por exemplo, PVC, as medidas são em milímetros. Uma tubulação de aço carbono, as dimensões dela são todas em polegadas. E, às vezes, uma tubulação ela não encaixa na outra. Por quê? Por causa dessas pequenas diferenças que existem. Mas, para o nível de entendimento que nós estamos precisando para o dimensionamento de uma bomba, que, por mais teórico que nós venhamos a fazer isso, nós ainda temos um bom fator de correção a ser aplicado. Então, por exemplo, 3,9 polegadas, assim como nós fizemos aqui para determinação do grau de rugosidade, nós vamos arredondar para 4 polegadas. E da mesma forma, 75 milímetros, nós vamos arredondar para 3 polegadas. Então, com base nestas aproximações de diâmetro, nós, então, buscamos as informações. Aqui, que nem essa tabela que nós temos no Cremasco, é uma tabela bem simplista. Se vocês pegarem o material 11, que o professor disponibilizou para vocês, tem um pouquinho mais de detalhamento com outros tipos de materiais. Porém, né, a intenção é nós fazermos o exercício, não é nós nos tornarmos especialistas em dimensionamento de bombas. Talvez isso possa ser o trabalho de conclusão de curso de vocês, caso vocês queiram um aprofundamento maior nessa área, vocês podem se especificar mais em cima disso. Mas, a nível do entendimento, então, nós buscamos a equivalência para a perda de carga aqui, através da leitura, então, do diâmetro da tubulação, que é o diâmetro interno, certo? Diâmetro nominal da tubulação, e o seu respectivo material, conforme o tipo de acessório aplicado. Então, essas seriam as duas tabelas que vocês necessitariam utilizar para poder, então, determinar a perda de carga, tanto da tubulação de sucção quanto da descarga. Então, foi de fato que nós fizemos aqui, ó, o L de acessórios, ó. Então, ele vai... Quem são os acessórios? Ó, o joelho de 4 polegadas, de metal, né? Tudo valores de metal. E, do outro lado, no caso, 3 polegadas, mesa dinâmica. Então, o L de acessórios vai ser a soma dos acessórios. O L de acessórios do lado de cá também será a soma dos acessórios. Lembrando que aqui nós multiplicamos por 2, por quê? Porque tem duas curvas de 90 graus. Muito bem. O L de comprimento é, na realidade, a soma dos tubos, que já foi um valor dado. Então, 3 metros. E o que vai ser o L total? O L total, então, vai ser a soma do L dos acessórios mais do L do comprimento. Tanto para
descarga quanto para sucção. Muito bem. Tendo o L, tendo o fator de atrito, nós então partimos para a determinação do HL, que é a perda de carga equivalente a acessórios de comprimento de tubulação e atrito do fluido dentro da tubulação. Bom, então é só aplicação. O que nós temos que fazer então? É 2 vezes o F, que é o fator de atrito, vezes a velocidade ao quadrado, dividido pela gravidade, cuidando sempre com as unidades, tá, pessoal? Isso é muito importante, vezes o L total dividido pelo diâmetro, né? Então, esse aqui vai ser a perda de carga, então, da tubulação na sucção, equivalente a comprimento de tubulação, acessórios e atrito do fluido dentro da tubulação, e esse vai ser o da descarga. Muito bem. Tendo feito isso, o próximo passo que nós tínhamos que traçar era o quê? Era a determinação da altura que vai nos dar a equivalência em perda de carga total, que nós vamos definir por altura. Então, a altura de sucção, que seria o equivalente à soma das perdas de cargas e com o diferencial de pressão, vai ser obtido a partir da pressão de sucção. No caso aqui, a nossa sucção, nesse primeiro exercício, a pressão de sucção do nosso primeiro exercício, ele estava a pressão atmosférica, dividido pelo o ρ do material, vezes a gravidade, mais a diferença de altura do fluido, que é o que a gente enxerga aqui, né, pessoal? A diferença de altura do fluido até a sucção da bomba, e depois para a descarga vai ser da sucção da bomba até a caixa onde a gente vai enviar. Então, retornando aqui, menos a perda de carga, por atrito e acessórios e comprimento de tubulação. Então, isso vai ser a nossa altura equivalente à sucção, certo? Bom, a mesma dinâmica nós vamos fazer para a descarga, porém aqui nós precisamos somar com a perda de carga ocasionada por acessórios, comprimento de tubulação e atrito do fluido dentro da tubulação. Então, a mesma coisa, a gente precisa saber a pressão da descarga, então, se esse tubo está em um ambiente com uma atmosfera fechada, ou se ele está na mesma pressão atmosférica, é necessário saber. Também precisamos do ρ, que é a mesma água, a gravidade, o ZD, que é a diferença entre o nível da bomba e onde tu vai mandar o fluido, mais a perda de carga por atrito. Então, isto, pessoal, esse HS com o HD da descarga e o HS, a sucção, a diferença dos dois irá nos dar o quê? A altura de projeto. Bom, a altura de projeto, então, é a informação que nós precisamos ter para nós podermos, então, dimensionar a nossa bomba. Então, é através da altura de projeto, por isso que está em azul, e a vazão da bomba, que é informações. Então, veja, a vazão da bomba tu já tinha, que é a informação dada no início do exercício. Está aqui, ó. A vazão a gente sabe qual é. Porém, toda essa calculeira que eu fiz é para mim determinar a altura
manométrica, ou seja, qual vai ser a altura equivalente para que eu consiga mandar esses 100 metros cúbicos para onde eu quero enviar, certo? Então, por exemplo, eu quero mandar 100 metros cúbicos daqui da minha casa até a Ubra. Então, para mim fazer isso, eu preciso ver todo o percurso de tubulação, eu preciso fazer uma série de análises, da mesma forma que os exercícios foram feitos, para quê? Para que eu possa identificar o tamanho que será a bomba. Por isso que, por essas questões, pessoal, que é muito comum, isso não é tão comum, talvez, na nossa área da engenharia química, mas é muito na área civil e na área de engenharia sanitária, que, por exemplo, para te poder, pega uma Corsã da vida, tá? Então, eles têm que fazer, tocar uma vazão de 700 litros por segundo. Então, tu bota aí 700 litros por segundo. Isso vai dar uma vazão de 2.500 metros cúbicos por hora. Então, para te ter uma vazão de 2.500 metros cúbicos por hora, se tu, por exemplo, vai fazer a captação do rio que está a 10 metros abaixo do ponto para onde tu vai jogar essa água, esse percurso de 10 metros não é incomum que tu tenha uma bomba que puxa de um ponto, puxa do rio para um ponto intermediário, e desse ponto intermediário toca para outro ponto. Por que tu faz isso? Para te poder reduzir a dimensão da bomba. Porque o preço que tu vai pagar uma bomba de 100 CV é muito maior do que o que tu vai pagar uma bomba de 25, de 40 CV. Tá? Então, isso é um dos fatores, né, que fazem com que, por exemplo, tu tenha um prédio de 100 andares. Tu não vai ter uma bomba, por exemplo, a pressão da rua é em torno de 15 metros de coluna d'água, é a pressão. A Camila está aí, a Camila pode me corrigir, ela deve saber melhor que eu, mas é em torno de 15 metros de coluna d'água a rede de água que passa na frente da tua casa. Isso quer dizer o quê? Que da rede, ela consegue mandar até uma caixa d'água a aproximadamente 13, 14 metros de altura. Mas se tu tiver um prédio de 100 metros de altura, tu vai precisar de uma bomba de recalque. Ou seja, a vazão da rua manda até uma altura X, e dessa altura X, tu vai ter que instalar uma bomba para mandar até a altura final que tu deseja. Tá? Então, tudo isso entra dentro deste entendimento, da determinação, então, da altura de projeto, que é esse ponto que nós chegamos aqui. Muito bem, então, definido a altura de projeto e a vazão, o que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que usar o material lá da nossa da aula que foi dada a orientação. Se eu não me engano, era da aula... Espera aí que eu vou olhar aqui, é mais fácil. Então, a gente tinha que olhar o material da bomba, os materiais da bomba que estavam na... que estava lá na aula 4. Então, vocês tinham que abrir aqui, ó, o material 12, não, minto, material 13, que era onde tinha as curvas das bombas, né? Então, esse trabalhinho aqui, manual, vocês tinham que fazer. Então, bom, para essa primeira bomba, então, nós definimos, ó, a altura
é 84 metros e a vazão 100 metros. Então, tu tinha que pegar o quê? Olhar todas as bombas e olhar, bom, ó, essa bomba, o máximo que ela manda tá aqui, ó, 80 metros cúbicos. Deixa eu botar isso aqui. Vou botar isso aqui em cima, tá? Ó, o máximo que essa bomba manda é 80 metros cúbicos. E a altura, no máximo, 45. Então, eu preciso 84 e 100. Ó, aqui foi, ó. 100 tá dando aqui, mas olha, a altura máxima que ela tá mandando é 45. Então, não pode. Ó, altura máxima 60. Altura máxima 80. Altura máxima 22. Altura máxima 26. Altura máxima 16. 26. 26, altura máxima 26, ó, 30, 64, 80, 60, 90, opa, 90. Então, 84 mais ou menos aqui, para uma vazão de 100. Então, ó, veja, eu vou estar mais ou menos aqui, pessoal. Então, está muito fora essa bomba aqui, né? Olha aqui, ó. Então, não dá para ser essa aqui. Ó, 84, mais ou menos aqui, para uma vazão de 100. Opa, isso aqui já está dentro de uma zona mais agradável, com rendimento aí de quase 60%. Aqui, 84, mais ou menos, 100 mais ou menos aqui, ó. 84, 100, aqui também, ó, mas tu tá vendo aqui o máximo de rotor dela é 214, tu tá acima do rotor máximo dela. Então, o que acaba nos sobrando é essa aqui mesmo, ó. Por quê? Porque ela tá aqui, ó, né, para uma vazão de mais ou menos 100. Então, não é a bomba ideal seria para trabalhar nessa faixa, mas o que eu ofereci para vocês, ou seja, o que a Jacuzzi ofereceu foi isso. Então, com base nisso, o que tu tinha que fazer? Tu tinha que escolher, então, essa bomba, e daí, no caso, o que o prof fez? O prof já colocou aqui, ó, para facilitar, tá? Então, tu pegou esse gráfico aqui dessa bomba, que era a única que servia para o nosso sistema, e daí tu fazia os traços, né? Então, 100 metros cúbicos em torno de 84. Então, mais ou menos é aqui, ó. Só que o que acontece, pessoal? Dá para te usar esse rotor aqui de baixo? Não, tu sempre tem que usar o de cima. Então, a gente vai precisar usar esse rotor de 234 milímetros. Bom, a potência da bomba, então aqui, ó, essa aqui é de 50, ó, e essa aqui é de 60, né? Então, também vamos ter que fazer isso aí. Então, o valor, tá? Olha aqui, ó. O valor, ó, todas as informações que estão em laranja, então, foi as conclusões que a gente chegou observando o gráfico. Então, nós tivemos que escolher do material 13, o rotor 234, certo? Que é esse rotor aqui, ó, o máximo dela, 234. Nós tivemos que, com base nisso, qual foi o rendimento da bomba? Então, ó, esse ponto está mais ou menos, olha aqui, ó. Então, aqui é 70, aqui é 60, aqui é 50 e aqui vai ser 40, né? Então, mais aqui, não, minto, aqui, ó, aqui é 65, perdão. Aqui é 60 e aqui é 50. Então, ficou entre 50 e 60. Então, aproximadamente, o rendimento da bomba aqui no meio seria 50. Tu vai fazer uma projeção também, né? E é óbvio que na base de cálculo de vocês, essas projeções aí, elas acabam fazendo parte da tua rotina de análise. Então, mais ou menos deu isso, um rendimento de 57%. Então, o azul foi o projetado. Então, projetado daria um motor de 30 HP, certo? Porém, devido
as informações, ó, tudo isso aqui é projetado, ó. Tu vai pegar o ρ, tu vai multiplicar pela gravidade, pela vazão e pela altura, tu vai achar um valor de 30,54. Porém, essa tua bomba, ela te dá um rendimento de 57%. Então, tu dividindo esse valor pelo rendimento, tu chega numa bomba de mais ou menos 39,6 kV. Então, veja, quase 54 HP e aqui em torno de 39,9. Quanto que a tabela te disse que tu tinha que usar? Um motor de 60 CV. Então, tu vê que a tabela, ela já te disse, olha, tu vai ter que usar um motor de 60 CV. Então, se é essa condição, teu ponto está aqui. Se tu usar esse motor de 50, ele não vai te dar o que tu precisa. Então, tu vai ter que usar esse, que vai te dar um pouco a mais, mas que vai te atender. Então, é exatamente isso que aparece, ó. Então, realmente, na teoria, o projetado teria que ser 53. Porém, para esse modelo de bomba que a gente achou, o motor ideal seria o de 60 CV. E daí aqui a gente tem o cálculo real de consumo de energia, né? Baseado em todas as informações e as conversões conforme a gente trabalhou aqui. Então, o nosso cálculo projetado sem a definição da bomba seria de R$ 39,00 para essa bomba funcionar 2 horas, né, por esse valor de quilowatt-hora. Porém, como o nosso motor ele é um pouquinho maior, ele vai gastar um pouquinho mais. Mas, ó, onde é que eu quero chegar, pessoal? Vocês, como engenheiros, chegando em valores projetados de R$ 39,00 e, na realidade, gastarem R$ 45,00, está dentro de uma margem aceitável de erro. E o teu projeto, o tipo de fluido que tu utiliza, para que esse fluido não cavite ar aqui e comece a atrapalhar o fluxo do fluido, o NPSH dele é 13 metros. Será que 13 metros é suficiente para essa bomba? Bom, daí a gente só pega e avalia aqui embaixo. No caso, o NSP requerido para esse tipo de bomba vai ser em torno de quase 4. E o nosso fluido água tá dando quanto? 13. Então, quer dizer que atende, né? Então, essa bomba não vai ter problema. Aonde que a gente vai ter problemas, por exemplo, no nosso fluido for um fluido que tem a pressão de vapor muito alta, tipo um hidrocarboneto, tipo um solvente orgânico. Então, esses, como a pressão de vapor deles é maior, né? Funciona dessa forma. Bom, pessoalzinho, então assim, ó, o uso da planilha é assim. Essa planilha, então, foi um presente que o professor deu para vocês, tá? Para que vocês possam, então, fazer o segundo exercício aqui, ó, a linha foi a mesma também, ó. A única diferença, o que foi? Eu mudei os diâmetros das tubulações e, automaticamente, ó, eu também diminuí as pressões dos pontos, ok? E reduzi a vazão. Então, o que acontece? Quando eu fiz isso, a minha resultante me gerou uma altura de projeto menor e uma vazão menor. Isso fez com que mais opções de bomba desse portfólio de bombas que eu apresentei para vocês, mais opções de bomba, apresentei todas essas bombas, que foi esse material. Então, amanhã ou depois, vocês vão trabalhar na empresa XYZ, a bomba que vocês vão usar vai depender de quem vocês definirem, né? Se vai ser a bomba A, B ou C, todas elas vão ter curvas parecidas com essas que a gente está vendo aqui. Então, muito bem. Agora, para essa situação deste segundo projeto, vocês teriam que fazer a mesma calculeira, só que qual foi a diferença? Para essa daqui, a gente chegou em 2 bombas, tá? Então, a altura de projeto permitiu que 2 bombas funcionassem. Então, por isso que
o professor disponibilizou para vocês dois gabaritos, tá? Que eu disponibilizei lá na aula 12. Então, os dois gabaritos são por causa disso, porque, na realidade, o nosso projeto, ó, se vocês olharem aqui, já está abrindo, tá? Ó, o material 21, ó, vai dar a altura manométrica 7,2, altura de projeto 7,2 e a vazão 60, tá? E o material 22 vai dar a mesma coisa. A única diferença é a escolha da bomba, tá? Então, ó, material 22, mesma coisa, ó, os mesmos 72 e os mesmos 60 metros. É a mesma tabela, tá? O que vai mudar? As informações da bomba. Então, aqui, desse material, a bomba vai ser uma GB4, GM4, e do material 21 vai ser a bomba GB3, GM3, certo? Então, todas as duas, olha aqui, ó, mesma coisa, 72, 60 metros cúbicos. A outra bomba, 72, 60 metros cúbicos. Daí eu pergunto para você, professor, mas daí tem duas bombas, qual que eu vou escolher? Qual que eu vou escolher? Eu vou ajeitar para que vocês possam enxergar, tá? Ó. Daí essa pergunta eu vou fazer lá no aula agora. Bom, eu cheguei nessas duas bombas. Agora, qual das duas eu vou escolher? Hã? Qual das duas? Ó. Vamos ver, tem vários aqui. Vamos ver, mas já saiu comunicado que não vamos. Ok, não tem problema, né? Show de bola. Sim, esse não terá presencial. Ok. E eu recebi também. Todos receberam. Ok, show, Cássio, eu também. Eu recebi. Ok, tá. Então, agora a pergunta que eu faço é: qual das duas bombas, pessoal? Qual das duas? Essa, a GB4, GM4, ou essa? A GB3, GM3. Se vocês avaliarem, o custo de operação delas é muito próximo, tá vendo? 23 com 23, 23 com 23, né? Porque se tu olhar a nível de projeto, essa bomba, o projeto dela gasta menos, que é essa daqui, ó, GB3, GM3. Porém, na prática, devido à disponibilidade do tamanho de motor, não ter um motor intermediário de 26, só de 30, acaba que tu vai acabar gastando a mesma coisa que a outra, certo? Aqui, ó, o projeto deu um pouquinho maior, ó, né? Por que deu maior aqui? Em virtude da faixa de rendimento. Então, a GB4-GM4, a gente vai ter um rendimento em torno de 57%, enquanto dessa GB3-GM3 vai ter um rendimento de 60%. Isso quer dizer o quê? Que aqui, nessa bomba, a gente está mais próximo do ideal. Mas, em termos de consumo, tanto faz a bomba A quanto a bomba B, ambas, aqui tu está um pouco mais fora, ó, do ideal. Então, tanto faz, tanto uma bomba quanto a outra vão ter, daí é preço, né? Se essa aqui tiver mais barata, compra essa. Se aquela tiver mais barata, compra aquela. Porque em termos de consumo, né, os projetos foram muito semelhantes. Ok, pessoal? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, finalizamos aí.
essa nossa revisão aí o feedback que eu acabei de dar para vocês sobre o exercício da aula passada, que todos vocês, pelo que eu vi, todos que fizeram, conseguiram tirar a nota máxima, meus parabéns. Então, aqueles que ainda tinham alguma dúvida, espero que a gente tenha sanado essas dúvidas. Lembrando que essa atividade está sendo gravada, então, havendo a necessidade que vocês busquem as informações lá no aula, estarão disponíveis para que vocês, então, possam acessar. Bom, então, pessoal, dentro, né, do aula, tá? Aqui, deixa eu só modificar aqui eu não modifiquei. O próximo assunto que nós iremos tratar, então, vai ser, tá, o capítulo 10 do cremasco, tá? Onde, no capítulo 10, tá, nós vamos entrar dentro de sólidos, difusão de fluidos em meios sólidos. Tá? Espera aí que... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste, porque o título ali não apareceu. Tá? Muito bem. Bom, mas isso aqui depois a gente faz. Mas é o capítulo 10, tá? Então, quais são as aplicações? Onde que nós vamos ter fluidos permeando sólidos? Tá? Então, vejam, vamos recapitular o que nós já vimos aqui em Operações Unitárias 1. Então, nós, lá no AP1, nós trabalhamos com a caracterização dos resíduos, caracterização dos sólidos. Depois da caracterização dos sólidos, nós entramos no entendimento de que, para que esse sólido ele seja deslocado de um lugar para o outro, é importante que nós, com base nas informações das suas características de diâmetro, de densidade do material, de informações a nível da sua morfologia, se há uma partícula esférica ou não. Então, essa característica, essa caracterização das partículas permite nós, então, entendermos que o deslocamento dessa partícula sólida pode acontecer a partir da sua velocidade terminal. Que isso vai ser, então, um fator crucial para quando nós tivermos dinâmica envolvida no uso de partículas sólidas. E, bom, vimos as partículas sólidas. Avançamos para estudarmos como que os fluidos são deslocados, ou seja, dinâmica em fluidos. Então, nós vimos que para que os fluidos líquidos, quem dá dinâmica, quem fornece a energia para que fluidos líquidos sejam deslocados, e daí, junto com esses fluidos líquidos, a gente já vai, daqui a pouco, ver que podem ter partículas sólidas junto, tá? E daí a questão do entendimento da velocidade terminal da partícula vai ser um fator que a gente vai usar para operações unitárias, mas nós vemos, então, que para deslocamento de fluidos líquidos, nós precisamos, então, entender sobre perda de carga, sobre que as bombas, tem diferentes tipos de bomba, mas as bombas são aqueles instrumentos que fornecem a energia para que o fluido, então, saia de uma altura X e vá para uma altura Y, sem fazer uso, né, do desnível ou simplesmente da gravidade, tá? Então, e também percebemos que o fluido, se não for um líquido e se for um gás, o tipo de força motriz que a gente vai fornecer, ou quem irá fornecer, então, a força motriz para esses fluidos gasosos vai ser compressores, sopradores, ventiladores, né? E lembrando que todo esse deslocamento desses fluidos normalmente vai acontecer em volumes de controle, né, em locais determinados. O que é mais comum é que ocorram dentro de tubulações, certo? De tubos. Mas a gente vai começar
começar a perceber que, dependendo, se tu não quer só um transporte, tu pode definir diferentes formas geométricas para esse teu volume de controle, onde tu possa, então, estar utilizando esse espaço ou este equipamento com um volume de controle diferenciado, para quê? Para promover diferenças em velocidade do fluido, e essas diferenças de velocidade do fluido, então, vão começar a permitir com que ocorram separações, então, de partículas, tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai ainda estudar. Mas, existem situações que tu vai ter fluidos sendo carregados com partículas sólidas. Por quê? Porque a partícula sólida está com uma velocidade terminal menor ou igual à velocidade do fluido, e tu vai precisar o quê? Passar esse fluido por meio de um resíduo sólido fixo, que é o que nós vamos estudar aqui no capítulo 10. Então, esse sólido fixo, ele pode ter N aplicações. Esse sólido fixo pode ser um elemento adsorvente, esse sólido fixo pode conter um catalisador, esse sólido fixo pode conter um catalisador enzimático, esse sólido fixo pode ser um elemento radioativo, certo? E no meio esse sólido, então, passando esse fluido através dele, para que a gente entenda esse comportamento, é importante que a gente compreenda os espaços vazios que existem e como que esse fluido, então, irá se deslocar. Lembrando que, por exemplo, quando tu bota um filtro no meio de uma tubulação, esse filtro vai promover o quê? Um aumento de pressão na tubulação. E pelo que nós vimos há pouco, pressão vai nos indicar altura de projeto. E essa altura de projeto é em função do quê? Que o filtro vai acabar gerando uma perda de carga. Então, só para a gente entender da questão dos dimensionamentos. Por exemplo, mas eu fiz o meu projeto, eu dimensionei, a bomba tem que ser essa. Mas então eu vou botar um filtro aqui. Não, peraí, se tu vai botar um filtro, tudo que eu calculei já não vai ser a mesma coisa que vai entregar depois do filtro. Vocês compreenderam isso? Então, por exemplo, a gente pode ter essas situações nessas inúmeras aplicações que o professor vai passar aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, onde é que a gente vai ter fluidos passando no meio de elementos sólidos, né? Por exemplo, aqui nos filtros, né? Então, a gente tem vários exemplos de elemento filtrante, que é a vista de um filtro, né, em manutenção, mas é um filtro de areia usado em tratamento de águas, certo? Aqui um outro filtro de areia também utilizado em tratamento de águas, né? Se vocês olharem, aqui tá os manômetros, ó, por que tem manômetros? Porque realmente essas tubulações com fluido sendo transportado, a partir do momento que eles encontram um leito com material sólido, esse fluido vai tentar passar entre o material sólido. Se esse fluido estava carregando algum material particulado, há uma tendência de haver uma retenção física desse retículo, desse material sólido no meio desse elemento filtrante. Mas, né, daí a gente vai ter alguns detalhes de como é que funciona, então, um filtro. Então, está aqui o fluido, aqui está a areia, então digamos, essa fluidez do líquido no meio desse filtro, né, é o que nós vamos estudar nesse capítulo aqui. Né? Outros exemplos de filtros. Inclusive, o ΔP pode ser um indicativo da vida desse leito, né? Mas perfeito, ou seja, aumento da pressão no sistema, né? Que é um indicativo de
aumento de carga, e que nem tu disseste, ou seja, ó, o tempo de vida útil dele está... E daí é aquilo, né? Às vezes a gente... Boa, Gerson. E às vezes a gente fala dessa questão do tempo de vida útil, mas não quer dizer que tu vai botar fora, mas é o tempo da campanha dele, que a gente fala em campanha, ou que a gente fala de vida útil, que tu vai necessitar realizar algum procedimento, que pode ser o quê? Uma retrolavagem, pode ser uma regeneração, e daí tu vai depender do tipo de elemento. Quando a gente está falando de areia, normalmente a gente faz uma retrolavagem. O que é a retrolavagem? Então, tu tem um fluxo de filtração. Está aqui, ó. Está aqui o nível de água. Então, essa água, ela vem aqui e começa a passar por meio desse elemento aqui e água limpa sai aqui embaixo, certo? Agora, quando tu quer fazer a retrolavagem, tu inverte o fluxo, ou seja, tu entra com a água limpa pelo fundo e tu faz a sujeira ser expulsada por cima, né? Então, aqui tu tem, ó, ambos sistemas, veja bem, ó. Aqui tu tem água limpa, cai na calha, alimenta o filtro. Tudo isso aqui está fechado, ó. Tudo isso aqui está fechado, nível de água. Essa pressão hidráulica faz com que o líquido, então, comece a percorrer, e daí ele passa no fundo falso, e daqui segue para a água filtrada. Bom, que nem o colega falou, quando esse nível começa a subir aqui, ó, o que acontece? Ele vai subindo, 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 até que transborda. Então, para que não ocorra o transbordamento, o que tu tens que fazer, ó, atingiu, isso aqui ó, é um vaso aberto. Mas e se for um vaso fechado, que nem esse aqui, ó? Então, o aumento do nível não vai ser visível, mas sim vai ser visível o aumento da pressão, porque esse fluido que está caindo aqui, ele vai começar a sofrer resistência, causado pelo quê? Pela obstrução dos poros da areia com a própria lama que está vindo com a água. Então, tu tens que inverter o fluxo do filtro para poder soltar, então, essa lama que fica presa aqui em cima, né? E daí tu vai, então, por exemplo, acabou a vida útil do filtro, não quer dizer que tem que botar fora, ou seja, tem que fazer um procedimento de limpeza. Aqui seria a visualização de como é que é um fundo, né, de um filtro, né, as crepinas, né, onde a areia e outros elementos vão aqui, pedra, brita, vão tudo aqui por cima, e essa aqui, então, é a parte de baixo, onde a água vai, então, entrar para dentro desses tubos, e daqui vai seguir, então, o trajetório dela. Outro tipo de elementos utilizados são os adsorventes, né? Daí a gente entra aí com carvão ativado, as zeólitas, né? Então, por exemplo, o carvão ativado é um sólido no qual um fluido vai passar no meio. Então, o carvão ativado ele tem uma característica de absorver, né, de reter nos seus interstícios, como a gente viu lá na nossa primeira aula, que a gente falou sobre interstícios, característica das partículas sólidas, né, de reter o quê? Matéria orgânica, de reter íons, por exemplo, de metais pesados, né? Então, cloro, né? Então, isso é uma das características. Já as resinas, qual é a característica dela? É já haver uma retenção iônica. Então, tu vai ter resinas que são catiônicas, que vão atrair cátions, vai ter resinas aniônicas, que vão atrair ânions. Mas como é que isso acontece? Tu precisa que o fluido passe através delas. As zeólitas, os terras de atomácia, e isso se dá nesses tanques aqui. Então, da mesma forma. Então, imaginem aqui, ó. Aqui tu tem um nível em torno de 75% do tanque é ocupado de resina, é ocupado de carvão ativado, é ocupado de areia, seja o que for. Ele é um filtro. Né? A única coisa que tu vai mudar é a função dele. Por exemplo, esse aqui não é para reter partículas sólidas da água, mas esse aqui é para reter cátions. Ou seja, eu transformo esse filtro em um abrandador.
Ah, não, eu quero reter cátions e ânions, então eu transformo esse filtro numa troca iônica. Se eu boto catiônica junto com aniônica dentro desse filtro, eu transformo esse tanque num leito misto. Agora, se eu tenho neste tanque aqui uma catiônica e nesse tanque aqui uma aniônica, e eu faço primeiro passar na catiônica para depois passar na aniônica, eu vou ter uma troca iônica de leito catiônico e de leito aniônico. Então, o que eu estou promovendo aqui? Eu estou fazendo com que o fluido passe através dessas partículas sólidas e que, no meio, né, essas partículas sólidas, com as suas devidas características, façam o quê? O sequestro de cátions, de moléculas, do que for, né? Bom, mas isso também nós temos na cromatografia, né? Então, a cromatografia, nós temos diferentes técnicas de cromatografia. O fluido pode ser um líquido, né? Essa coluna ela pode estar sob pressão atmosférica, mas essa coluna também pode estar sob pressão de bombeamento, né? Além de ser um fluido líquido, nós podemos também ter um fluido gasoso. Daí a gente vai ter a cromatografia líquida e a cromatografia gasosa. Mas qual é que é o nosso intuito? É fazer com que o fluido percorra o leito e que algumas substâncias interajam com esse leito. Então, vejam, é a partir da aula 13 que nós começamos a estudar uma técnica de operação unitária, que pode ser o quê? A separação de um sólido de um fluido por meio de um processo físico, a separação de um íon de um fluido por meio de uma troca iônica, a separação de um composto orgânico por interação com o substrato, no caso aqui, com o leito fixo, né, no caso de uma cromatografia, ok? Aqui, então, uma vista de uma coluna compacta de HPLC e uma coluna gasosa. Então, lembrando que a primeira aula que nós trabalhamos com um modelo de partículas, né? Então, todas as partículas, para facilitarem o estudo, nós fazemos uma comparação como se toda partícula fosse igual a uma... Isso é uma pergunta, vendo aula. Então, a nível de modelo, né, a gente compara sempre uma partícula com o quê? Esfera. Uma esfera, perfeito. Eu vou fazer mais uma chamada aqui, ó. Todo mundo aí? Vamos lá, fazer uma chamadinha. Beleza. Então, uma esfera. Então, por isso que nesse próximo slide aí, que eu vou apresentar, aqui. Então, nesse próximo slide que eu vou apresentar, então, por isso que aparece, aqui, 19, entrou, aqui. Deixa eu ver se entrou agora. Última hora que entrou aqui. Muito bem, deixa eu botar a presença aqui. Perfeito. Então tá. Então, voltando de novo. Então, por exemplo, por isso que aqui, ó, a gente, para poder fazer uma representação de um leito poroso, ou da porosidade de um leito, nós utilizamos esferas, né?
Então, o que nós precisamos saber? Então, por exemplo, esse leito aqui pode ser o quê? Pode ser um fio de areia, esse leito pode ser uma coluna de troca iônica, esse leito pode ser uma coluna cromatográfica, esse leito pode ser um leito leito catalítico, né? Então, o que nós, em termos de linguagem de engenharia química a nível de operações unitárias, nós precisamos saber quando nós tivermos um leito? Então, nós precisamos entender que aqui nós teremos uma vazão, com o diâmetro dessa tubulação nós vamos ter uma velocidade, mas essa velocidade ela só vai ser desenvolvida mediante o quê? A vazão ocorrendo por entre os interstícios. Ou seja, então, é importante que a gente saiba a existência dos interstícios, que isso tudo vai ser baseado nas informações a nível das partículas. Então, vamos um pouquinho mais de teoria. Então, a fração de vazios vai equivaler à porosidade do leito. Então, a gente sabe que, em primeiro momento, o fluido, então, vai ter que ocupar todos os espaços vazios para, daí, ele poder evoluir, né? Então, a operação de um leito fixo, né, vai ser nada mais do que um exemplo, né, de adsorção ou secagem, onde nós vamos ter um fluido passando por meio de um sólido. Então, essa velocidade superficial, que nós vamos chamar de Q, vai depender do quê? Da vazão volumétrica do fluido, ou seja, dos metros cúbicos hora, dos litros por segundo, e da área da seção transversal da coluna A, certo? Então, da área transversal da coluna A. Bom, e a velocidade do intersticial, tá, que é o que a gente vai chamar de U, vai ser, então, baseada nesse Q, tá, que é uma velocidade, certo? Dividido pelo epsilon, ou seja, pelo E, né? Mas é esse epsilon que nós vimos aqui, ó. Então, esse E, que nada mais é a porosidade do leito. Bom, como que nós determinamos, então, a porosidade de um leito? A porosidade de um leito vai ser obtida a partir do volume de vazios dividido, tá? É o volume de vazios dividido pelo volume de vazios mais o volume ocupado por partículas, certo? Então, se tu para pensar, nada mais é do que o volume de vazios, ou seja, o quanto de espaços vazios tu tem pelo volume total do equipamento, ou do tubo ao qual tu vai estar avaliando. E como que tu obtém essa informação de uma forma mais prática? Nada mais vai ser do que 1 menos a massa total das partículas. Então, se eu botei uma massa de 1 quilo de partículas dentro daquele espaço, então vai ser 1 menos a massa dividido pelo ρ da partícula. Então, por exemplo, como é que a gente determina o ρ da partícula? Bom, eu ensinei a vocês a trabalharem com piquenômetro. Então, uma das formas de nós determinarmos a massa específica de uma partícula é por meio do piquenômetro, vezes o volume total do leito. Ou seja, quanto de espaço útil existe dentro daquele leito. Então, com base nessas informações, vamos fazer esse primeiro exercício, tá? Esse exercício o professor vai ensinar, então, o passo a passo de como nós iremos fazê-lo.
Só um minuto, pessoal. A informação não tinha entrado da chamada, porque o professor não tinha colocado a senha. Então, por isso que a chamada não havia sido feita. Agora entrou aqui, ó. Ó, vamos ver. Além de mim, quem mais está na aula? Ctrl C. Tudo bem. Então tá, vamos ver como é que tá. Nossa, olha aí, ó. Começamos com 30, fomos a 36, chegamos a 39. Opa, estamos no ápice da aula. Muito bem, daqui a pouco vamos acompanhar mais a evolução. Lembrando que eu participei disso aqui, porque está aparecendo o meu nome como apresentador e como participante. E aqui, ó, uma coisa interessante, não está por ordem alfabética. Muito bem. Então, voltando aqui de novo. Então, vamos fazer esse exercício aqui. Bom, vou tomar uma água aqui. Em que consiste esse exercício? Bom, nós vamos simular aí que a gente vai ter, vamos aí, tá, dimensionando espaço vazio em leitos, tá? Pessoal, a aplicação disso é totalmente voltada à área de utilidades, tá? Por exemplo, precisa dimensionar um filtro, tá? Então, tu vai botar qual tipo de areia, qual tipo de resina. Então, tu precisa saber dessas características do material para te poder fazer o dimensionamento do equipamento. Eu sei que muitas vezes a gente está acostumado a comprar tudo pronto, né? Claro. Ei, Maurício. Fala, meu amigo. Mas processo também, né? Tu pega leite catalítico, tu pega esse tipo de coisa. Isso, eu estava começando pelo exemplo de utilidades, né? Pega hidrogenação, por exemplo, é leito fixo, né? Perfeito, que daí tu usa o catalisador fixado em carvão ou fixado num alumina, né, alumina. Então, tu precisa dimensionar esse tanque, né? Eu sei que tem empresas de engenharia que são especialistas nisso, né? Mas é muito importante que a gente entenda, né, que o princípio básico é que tu precisa ter informações das partículas para que, a partir da informação da partícula, tu conheça o espaço disponível e consiga fazer, então, dimensionamento. E obrigado pela colocação aí, Gerson, né? Sempre esse olhar de processo, ele é muito bem-vindo, porque às vezes a gente tem, né, alunos que são agraciados por já estarem na indústria, já entenderem da indústria, já estarem no dia a dia da indústria, então eles conseguem fazer muita correlação quando a gente começa a trazer alguns exemplos, né? E isso é muito importante. É muito importante por quê? Porque a nossa área é uma área técnica. E se a gente não tem uma leitura prática da situação em que nós nos encontramos, às vezes se torna difícil para que a gente tenha uma melhor compreensão. Então, vamos olhar aqui. Ó. Então, procurou-se caracterizar um leito de fixo tronco cônico. Né? Então, esse é o leito fixo de tronco cônico, de diâmetro de acesso do fluido de trabalho igual a 2,8 centímetros. Diâmetro de acesso, né? Para utilizá-lo na secagem de grãos de painhos. Estamos falando de secagem de grãos. Veja, eu não estou filtrando, eu não estou passando num leito catalítico, eu estou querendo retirar a umidade do meio dos grãos de painhos. Então,
por exemplo, a gente tem a Letícia trabalha muito com arroz. Então, se ela quiser fazer a secagem do arroz, ela vai precisar saber das características da massa específica do arroz, das características do tipo de leito ao qual ela vai querer estar fazendo essa secagem, para determinar, então, os espaços de vazios que vão ser determinantes na definição básica do seu equipamento. Para tanto, foram realizados vários ensaios de massa de grãos adicionados no leito, obtendo os respectivos valores de altura e do diâmetro superior do leito. Então, o que ele fez? Foi por amostragem. Então, ele tinha esse sistema aqui, tá? E daí ele pegava e... Deixa eu duplicar isso aqui. Vou duplicar isso aqui. Tá? Ó, então, ele pegava isso aqui e vertia grão aqui para dentro. Né? Vertia grão. Então, num certo momento, o grão atingia essa altura aqui. Então, ó, ele botou 153 gramas, deu uma altura de 6,4 metros. E o dB, por quê? Porque daí o diâmetro da parte de cima foi esse. Mas daí ele fez uma segunda pesagem, pesou 296,7 gramas, e agora já deu um pouquinho mais para cima esse nível, automaticamente. O que aconteceu? A altura foi um pouquinho maior e o diâmetro também cresceu um pouquinho maior. Ele fez uma terceira pesagem, e essa terceira pesagem deu um pouco maior, subiu um pouquinho mais, né? E fez a última pesagem que praticamente transbordou o tanque dele aqui. E com base nessas informações, ele percebeu o quanto que os sólidos, as partículas sólidas, ocupavam, né, esse leito. Porque quem é o leito? É onde o grão se deita, né? Então, onde o grão se deita é o leito que nós queremos saber. Então, com base nessas informações, tá, ó, obtenha o valor da fração de vazios. Então, o que nós queremos fazer é isso aqui, ó. Ó, fração de vazios. É o epsilon, é o E. Então, 1 menos a massa da partícula, nós temos a massa de partícula, bom, nós tivemos 4 valores para a massa de partícula. Só que para esses 4 valores de massa de partícula, bom, nós tivemos um ρ, mas conforme a massa da partícula, o que acontecia com o volume total do leito? Ele oscilava, né? Por que ele oscilava, pessoal? Por quê? Porque a altura, ela oscilava. E se a altura oscilava, o diâmetro da base superior também oscilava. Então, automaticamente, o nosso cálculo de volume de um tronco era diferente. Certo? Então, o que nós temos que fazer? A gente precisa, então, realizar esse cálculo com diferentes alturas, diferentes diâmetros da base maior do tronco, definir os volumes. Então, tendo esses diferentes volumes, para aqueles diferentes massas, nós vamos ter, então, um valor mediano para essa fração de vazios. Então, vamos para a aplicação da técnica, tá? O que o professor fez? Eu criei, tá? Opa aqui, deixa eu pegar o material certinho aqui. Eu criei uma planilha de Excel que eu já disponibilizei lá para vocês, tá? Essa planilha de Excel, então, vai ser a base do primeiro exercício que vocês vão fazer no TDA, que daqui a 12 minutos a gente já vai começar a fazer, tá? O que o professor fez? Olha aqui, ó. Eu inseri, então, ó, peraí.
eu vou aqui, ó, pintar. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Isso daqui é as informações que eu tenho do exercício, tá? Isso são as informações base. O que mais que eu tenho do exercício? Isso e isso aqui. Isso são as informações básicas do exercício, ok? Isso aqui, ó, são exatamente as informações que eu retirei daqui, ó. O diâmetro de baixo, a massa específica e as informações da planilha, ok? Então, o que o professor fez aqui? Ó, eu dei ênfase para as informações que eu peguei. Bom, eu disse para vocês que para nós calcularmos os espaços vazios, nós precisamos, a massa da partícula nós temos, o volume total nós não temos. Tá? Então, o que acontece? Bom, vamos determinar, mas assim, pessoal, aqui não tem como tu querer fazer uma determinação bate-pronto. Tá? Tu até pode fazer, né, como foi feito aqui, ó, tá? Se a gente olhar os espaços vazios que a gente calculou aqui, ó, ele mais ou menos foi esse aqui, ó, né? Então, se a gente pegar esses valores aqui, a gente pode definir uma média, ó, na média deu 0,27, tá? Mas é bem diferente de nós fazermos o exercício na íntegra, tá? Então, como que nós iremos fazer ele de uma forma a minimizar os erros, tá? Por quê? Porque a gente não está não está levando em consideração fator de compactação, tem N fatores que não foram levados em conta. Então, com base nessas informações, o que é correto que nós venhamos a fazer? Bom, primeira informação, então, calcularmos, tá, o volume do leito, tá? Bom, com base nessa informação, como é que nós obtemos o volume do leito, pessoal? O volume do leito tá aqui, ó, o professor já colocou para vocês, é dessa forma que a gente obtém, ó, para um tronco do cone, vai ser, o volume é π vezes a altura, dividido por 3, vezes o raio maior, ao quadrado, mais o raio maior, vezes o raio menor, mais o raio menor ao quadrado. Melhor dizendo, vai ser a fórmula que nós iremos estar aplicando aqui no Excel. Então, professor, eu estou com o meu computador estragado. Dá para fazer no caderno? Claro que dá, absolutamente. Está aqui a fórmula. Ó. π vezes altura, dividido por 12 vezes altura maior ao quadrado, mais altura maior vezes altura menor, mais altura menor ao quadrado. Certo? Aqui, ó. O DI aqui, ó, que vai ser... raio, né? Oi? Altura ou raio? Aqui... eu falei altura. A altura é aqui no início, ó. É raio, perdão, raio, isso mesmo. Aqui nós temos, ó, o diâmetro, certo? Tá, isso aí é do cone, né? Mas tu não tem os dois pescoços, o maior e o menor, não são cilindros? Do Não. tronco? Olha aqui, ó. Vou voltar de novo aqui, Gerson. Olha aqui, ó. Essa é a tua figura. E o que o professor fez, ó? Deixa eu abrir mais um espacinho aqui embaixo, ó. Ali vocês devem ter percebido que a minha fórmula ficou um pouquinho diferente dessa. Por quê, ó? Volume igual
a π vezes altura, tá? Vezes, bom, tudo isso aqui está dividido por 3, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Em vez de usar o raio, eu posso usar o diâmetro, né? Então, o que que é o diâmetro? O diâmetro vai ser o raio, desculpa. O raio vai ser o diâmetro maior dividido por 2 elevado ao quadrado mais o diâmetro maior dividido por 2 vezes o diâmetro menor dividido por 2 mais o diâmetro menor dividido por 2 elevado ao quadrado. Então, o que que tu vai fazer aqui? Bom, vai ter que resolver essa equação aí. Agora, vamos lá. Agora sim, vai ficar ao quadrado dividido por 4 dividido por 4 mais aqui vai dar D vezes D, puxa vida, D vezes D dividido por 4, certo? Mais D ao quadrado dividido por... Certo? Então, tudo isso daqui, agora vamos botar em ênfase. Então, vai ficar V igual... Maurício, querida. por que que numa tu dividiu por 3 e no Excel ele tá dividido por 12? Mas é exatamente isso que eu estou explicando aqui. Tu está acompanhando aí? Tu está conseguindo enxergar? Tô tentando. Então, olha só, me Mas perdi. tá ruim? Não, tô enxergando, Eu posso só não aumentar. entendi isso. Isso, já estamos chegando nessa resposta aí, olha só. Então, ó, isso aqui é dividido por 3, ó, vezes. Agora vamos fazer a ênfase, né? Que é retirar o 1/4. Ó, retiramos 1/4 de dentro dos parênteses, perfeito? O que sobrou dentro do parênteses? Mais vezes D mais. Olha só. Daí, quem é que falou agora? Desculpa. Não consegui identificar. Pode me A ajudar? Pamela. Foi, a Pamela. Quem? Pamela. Pamela. Agora sim, Pamela. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Π vezes H sobre 3, isso aqui é a mesma coisa do que 1/3 vezes π vezes H vezes 1. Maurício, Pois não. Maurício, Ouvindo? a Pode colega falar. Natália, ela tá tentando entrar. Tu pode aceitar ela, por favor? Pois é, claro. Pode aceitar a colega Demorou. Natália? Posso Obrigada. sim, posso sim. Feito, Natália. Valeu. Desculpa aí a demora.
Então, ó, e eu vou copiar isso aqui, ó. Então, Pamela, o que nós fizemos aqui, ó? Por que lá está 1/12? Porque aqui, ó, 1/3 vezes 1/4, quanto que dá? 1/12 vezes pi vezes, tá? Vezes os diâmetros, né? Por que deu essa diferencinha aqui, né? Então, tudo isso daqui, vou copiar aqui, vou colocar aqui para o pessoal enxergar. Bem bonitinho. Aqui, ó. Tudo isso daqui, porque lá no Excel, o que o professor... Eu não usei o raio, né? Eu poderia ter usado o raio, né? Só teria que dividir o valor. Mas daí, o que eu fiz? Eu usei essa fórmula aqui, ó. Que essa aqui é a fórmula que a gente utiliza quando nós utilizamos, então, o diâmetro. Tá? Pamela, tranquila? Entendeu? Entendi. Então, show. Isso aí. Então, ó, então por isso que aqui na equação a gente está dividindo por 12, ó, π vezes a altura dividido por 12, vezes o diâmetro maior ao quadrado, mais o diâmetro maior vezes o diâmetro menor, mais o diâmetro menor ao quadrado. Então, aqui nós vamos obter, então, um volume para estas informações de altura e diâmetro maior, e aqui a gente vai fazer a mesma coisa até aqui embaixo, ok? Bom, agora, o que acontece? Nós precisamos saber se o preenchimento que é feito, ou seja, se existe uma correlação, e daí isso é modelagem, se existe uma correlação entre a massa e o volume ocupado por ela. Então, com base nesta informação aqui, o que o professor fez? Eu construí uma curva. E o que eu percebi através dessa curva? Ó, eu tive o primeiro ponto. De onde é que sai esse primeiro ponto? Esse primeiro ponto sai daqui, ó. Massa versus volume. Segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. Com esta sequência de pontos, eu ploto um gráfico, uma linha de tendência, e eu percebo o quê? Que essa linha de tendência, ela é bem linear, né? Eu acho que isso é evidente, né, para nós, ele apresenta essa linearidade. Isso aqui, a Silvia Dani trabalha muito com vocês em métodos numéricos, tá? Que é o quê? É tu ter dados e, a partir desses dados, tu buscar linearizar o teu conceito. E, de fato, com R ao quadrado, tá? Com R ao quadrado, nós, de fato, percebemos que esta linha de tendência aqui, ó, eu pedi para exibir o R ao quadrado, ó, ele está muito próximo a uma linha, certo? Mas o que o exercício ele sugere para que a gente tenha mais exatidão em cima do nosso exercício? É que essa linearização, ela seja feita no eixo, ou seja, nós vamos linearizar onde a intersecção dessa reta vai dar exatamente no eixo, no ponto zero. Então, para que a gente faça isso, o que é necessário que nós façamos, tá? No próprio Excel, ele já te apresenta essa opção que tu clica aqui, ó, tá? É a mesma curva, tá vendo, ó? Deixa eu diminuir aqui para vocês enxergarem, ó. Então, quando eu clico aqui em cima,
Ó, de onde é que está saindo esse gráfico? Está saindo daqui, ó. De onde é que saem essas informações? Saíram daqui, ó. É esse volume e estas massas. Agora, quando eu clico nesse gráfico aqui do lado, vocês estão vendo que é o mesmo, são as mesmas informações? Sim. A única diferença é que aqui, o que eu fiz, ó? Eu pedi, dentro de formatar a linha, ó, dentro dessa formatar a linha de tendência, qual é a diferença? Ó, é linear. A única diferença é que eu defini a intersecção, ou seja, eu pedi a intersecção no ponto 0. Eu poderia pedir a intersecção no ponto 1, por exemplo. Certo? Daí a minha equação automaticamente muda. Né? Mas o exercício sugere de que a intersecção não seja no ponto 1, mas sim seja no ponto 0. Então, quando eu faço a intersecção no ponto 0, eu elimino o valor de A. Ou seja, a minha equação, que é uma equação de primeiro grau, a minha equação de primeiro grau, ela deixa de ser y igual a x mais b para ser y igual a x. Eu falei que elimina A, não, elimina B. Então, automaticamente, para que a gente tenha uma, digamos assim, uma determinação com uma maior precisão dos espaços vazios, sim, eu poderia fazer através da média desses valores. A média daria 0,27. Porém, através do cálculo de linearização com linhas de tendência e intersecção em 0, tá? Nós conseguimos ter uma determinação de espaços vazios mais próxima da realidade. E esse valor, então, equivale a 0,36, ou seja, isso é um valor, sem unidade, tá? Mas, por exemplo, nós poderíamos transformar isso aqui em percentual, tá? Igual a esse vezes 100, nós temos, então, aproximadamente 36% de vazios, tá? Então, aproximadamente 36% de vazios no tanque ou no leito. Ok? Então, essa é a resolução para este exercício aqui, tá? Bom, quando vocês forem realizar o TDA, qual vai ser a diferença que o professor mudou as informaçõezinhas que estão aqui no azul, tá bom? Muito bem. Bom, esse é o primeiro exercício, tá? O segundo exercício, que é o desafio que eu vou dar para vocês, é que nós, então, que vocês façam o seguinte, ó. Isso aqui tudo é explicação, tá? É o tempo de resposta para determinar os espaços vazios, tá? Então, isso seria a ideia do próximo exercício, mas que eu vou deixar a atividade da aula de hoje, eu vou pedir para que vocês só projetem esse primeiro exercício aqui, tá? E façam somente o 10.2, o 10.1 não, só esse 10.2 aqui. Eu vou só fazer a correção lá no aula, e daí eu paro, então, a nossa gravação agora, ok? E daí a gente segue em paralelo com dúvidas, com questionamentos, para que a gente possa fazer o nosso TDA, tá bom?